Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Agradeço a Deus por esta oportunidade, estarmos mais uma vez aqui para ministrarmos a palavra do Senhor. Estamos mais uma semana abençoada e hoje eu creio que todos nós estamos tendo vitória, porque nós conseguimos chegar aqui na casa do Senhor. E a Bíblia nos diz, lá no livro de Hebreus, que nós devemos nos achegar ao trono de graça com confiança, a fim de alcançarmos misericórdia e acharmos graça para sermos ajudados em tempo oportuno. Glória a Deus. E nesta noite, meus prezados irmãos, nós temos um assunto da parte de Deus para transmitir para a igreja. Se eu pudesse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria A Doutrina dos Anjos. E para isso, eu gostaria de meditar em um versículo da palavra do Senhor, que está no livro de Salmos 34, versículo 7. Salmo 34 e 7. Apenas um versículo da palavra de Deus. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Se os irmãos poderiam tirar o eco, por favor. Meus prezados irmãos, a doutrina dos anjos é uma doutrina importante, mas é muito pouco pregada nas igrejas. É uma doutrina que nos causa admiração, empolgação e até curiosidade, porque todos nós temos desejo de saber quem são esses seres celestiais. A Bíblia está dividida em doutrinas. Existem pelo menos 11 grandes doutrinas na Bíblia: a doutrina da Escritura, a doutrina de Deus, doutrina dos homens, doutrina do pecado, de Cristo, da salvação, da expiação, do Espírito Santo, doutrina dos anjos, doutrina das últimas coisas, também chamada de escatologia. E nas oportunidades que eu tenho recebido, eu tenho procurado ficar mais focado nessas grandes doutrinas da Bíblia, porque eu creio que é necessário que a igreja tenha esse conhecimento. E a doutrina dos anjos é uma dessas doutrinas. Anjo vem do grego malak e do hebraico angelos, que significa mensageiro. Os anjos aparecem no Novo e no Antigo Testamento. No Antigo Testamento eles aparecem 108 vezes e no Novo 165 vezes. Então nós queremos trazer algumas informações sobre os anjos nesta noite: a sua natureza, a sua classificação, o seu caráter e a sua obra. Quanto à classificação, a primeira consideração que eu gostaria de fazer é que os anjos são criaturas de Deus. Eles foram criados todos ao mesmo tempo.
Assim, nós já podemos desmistificar uma doutrina da Igreja Católica que apresenta os anjinhos, né? Aquele menininho com cabelo encaracolado, olhos claros e com as asinhas. Esse tipo de anjo não aparece na Bíblia. É uma doutrina errada. Porque quando nós vemos anjos na Bíblia, eles são bem altos, né? Cerca de 2 metros até 4 metros. Então nós não vemos anjinhos na Bíblia. Segunda doutrina errada: quando uma pessoa muito boa morre, ela vira anjo? Não vira anjo, porque todos os anjos que existem foram criados por Deus. Assim, uma pessoa quando morre, ela não vira anjo. A Bíblia diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disto o juízo. Os anjos, por serem criaturas, não aceitam adoração. Quando João estava na ilha de Patmos e teve aquela grande visão de um anjo mostrando as coisas que breve deveriam acontecer, diz a Bíblia que João caiu prostrado para adorá-lo. Mas o anjo disse: não faças tal, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Glória a Deus. O anjo, primeiro, é uma criatura, ele recusa adoração. Mas então, o que é um anjo? Os anjos são espíritos. Quando nós falamos de espírito, é difícil definir um espírito, porque o espírito é imaterial. O homem é formado por carne e sangue, mas o espírito não é constituído da mesma matéria, porque ele é um espírito. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 1, versículo 14, que eles são espíritos ministradores, enviados para servir em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Então, os anjos foram criados para ministrar em nosso favor, meu e no seu favor. Mas os anjos também, meus irmãos, podem assumir a forma humana, que é o que aconteceu lá no princípio, quando Deus percebeu que o pecado de Sodoma e Gomorra estava sendo exacerbado, e Deus disse: eu vou destruir essas 2 cidades. Então, meus prezados irmãos, a Bíblia diz lá em Gênesis 19 que Ló estava sentado na porta da cidade, e chegaram então 2 varões que eram anjos, e Ló rapidamente percebeu que eram anjos e disse: meus senhores, entrem em minha casa e passe a noite aqui, porque Ló estava preocupado com as coisas que o povo de Sodoma poderiam fazer contra os anjos. E os anjos disseram: não, nós vamos passar a noite na rua. Mas Ló insistiu tanto que os anjos entraram. E diz a Bíblia que Ló fez um banquete para os anjos, fez pão sem levedura, e os anjos comeram com ele. Então nós não vamos contar o resto da história, que os irmãos já sabem,
né? Depois Deus destruiu a cidade. Mas o que nós queremos enfatizar é que um anjo pode assumir a forma humana. E a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, que nós não devemos esquecer da hospitalidade, porque praticando-a, alguns receberam anjos sem saber que eram anjos. Então, nós, meus prezados irmãos, podemos receber um anjo sem saber, se nós praticarmos a hospitalidade, assim como diz a Bíblia. Mas os anjos também, meus irmãos, são imortais. Quando Jesus falava sobre esse assunto, ele disse, lá em Lucas, no capítulo 20, que os filhos deste mundo casam e dão-se em casamento, mas aqueles que forem achados dignos de entrar no mundo vindouro, não se casam e nem se dão em casamento, porque são como anjos e não podem mais morrer, sendo filhos de Deus e filhos da ressurreição. Sim, nós seremos como os anjos quando nós entrarmos na glória. Glória a Deus. Nós não poderemos mais morrer, conforme disse o Senhor Jesus. Mas ainda falando da natureza dos anjos, eles são numerosos. Quando a Bíblia fala de anjos, ela fala de milhões e milhões, milhares e milhares. Eu me lembro de uma passagem que aparece na Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 2, quando Jesus nasceu. Diz a Bíblia que haviam pastores que cuidavam do rebanho durante as vigílias da noite. E ali naquele lugar, um anjo apareceu. E era noite, mas ficou tudo iluminado. E aqueles pastores ficaram atemorizados. E o anjo disse: não temas, pois eu vos trago novas de grande alegria, porque hoje na cidade de Davi vos nasceu o Cristo, o Senhor. Glória a Deus. E diz a Bíblia, meus irmãos, que naquela hora um coral de anjos, diz a Bíblia, a multidão dos exércitos celestiais se colocou no céu e começou a cantar aquele cântico maravilhoso: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Sim, glória a Deus. Os anjos são numerosos, mas os anjos também, meus irmãos, não têm sexo. Na Bíblia, eles são apresentados como varões. Na Bíblia não tem anja, sexo feminino, sempre apresentado como varão. Mas a verdade é que eles não podem se reproduzir, porque anjo não tem sexo. Anjo, como Jesus disse, não se casa e nem se dá em casamento. Glória a Deus. Mas quanto à classificação, meus irmãos, nós sabemos que existe uma ordem no céu. Tem uma classificação de anjos. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 22, a Bíblia fala de anjos, autoridades e potências. Em Efésios, capítulo 1, versículo 20, a Bíblia fala de principado, poder e potestade.
são classificações de anjos. Mas existe um anjo diferente de todos os outros anjos apresentados na Bíblia. Alguém sabe qual é esse anjo? É o anjo do Senhor. É um anjo diferente de todos os outros anjos. Por quê? Porque quando ele aparece na Bíblia, ele fala como se ele fosse Deus. Ele tem poder para perdoar pecados. E mais ainda, diz a Bíblia que o nome de Deus está nele. Lá no livro de Êxodo, no capítulo 23, versículo 20, Deus deu a seguinte instrução para o povo: eis que envio o meu anjo adiante de vós para vos guardar no caminho e vos conduzir para o local que eu já tenho preparado. Guardai-vos diante dele e não vos provoqueis a ira, porque ele não perdoará a vossa rebeldia, porque o meu nome está nele. Glória a Deus. O nome de Jeová está neste anjo, o anjo do Senhor. Meus prezados irmãos, muitos teólogos acreditam que o anjo do Senhor é o próprio Jesus na sua forma glorificada, antes que ele viesse ao mundo. É uma manifestação do próprio Filho de Deus. Mas a Bíblia também fala, meus irmãos, de dois anjos muito importantes. O nome do primeiro anjo é Miguel. Miguel, meus irmãos, é o anjo das grandes batalhas. Quando João teve aquela visão lá do Apocalipse, ele diz que apareceu um dragão no céu, e com a sua cauda ele levou a terça parte das estrelas junto com ele. É uma maneira figurada de descrever a queda de Satanás. O dragão é Satanás, e a terça parte das estrelas são os anjos que ele levou consigo por ocasião da sua rebelião contra Deus. Mas a Bíblia diz que Miguel e seus anjos pelejaram contra eles, e eles também pelejaram, mas não foram fortes o suficientes e foram lançados para a terra. Então nós vemos que nesta batalha importante, quem lutou com Satanás? Miguel, o arcanjo Miguel. A Bíblia fala de arcanjo no singular. Tem gente que fala de arcanjos, mas a Bíblia não diz arcanjos. Fala de arcanjo, um só. Arcanjo significa chefe dos anjos. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, quando Paulo está falando sobre a volta de Jesus, ele diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz do arcanjo e com trombeta de Deus. Voz do arcanjo, um arcanjo. Quem é o arcanjo? Miguel. Glória a Deus. Mas Miguel é tão importante que foi ele que disputou com Satanás o corpo de Moisés. Você sabia que quando Moisés morreu,
Satanás queria o corpo dele? E os irmãos podem perguntar, mas por que motivo Satanás queria o corpo de Moisés? A Bíblia não revela claramente, mas provavelmente ele queria fazer do corpo de Moisés um ídolo, para que o povo o adorasse e caísse em pecado. Mas Deus não permitiu. Quem lutou com Satanás para ficar com o corpo de Moisés? O arcanjo Miguel. Glória a Deus. Mas tem um outro anjo na Bíblia que tem uma posição muito elevada. Quem sabe o nome dele? Gabriel. Muito bem, parabéns para os irmãos que acertaram. Gabriel é o anjo das grandes anunciações. Ele também tem uma posição elevada diante de Deus. Foi Gabriel que anunciou, por exemplo, o nascimento de João Batista para Isabel e Zacarias. Foi Gabriel que visitou Maria e anunciou que Jesus iria nascer. Quando Maria estava em sua casa, à noite, diz a Bíblia que o anjo do Senhor apareceu, e era o anjo Gabriel. E o anjo disse para Maria: salve agraciada, bendita és tu entre as mulheres. E Maria se turbou, pensando: que saudação seria esta? E o anjo disse: não temas, porque tu achaste graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás, e darás à luz a um filho, e ponha nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Glória a Deus. Mas como se fará isto, visto que eu não conheço varão? E o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te cobrirá com a tua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará por herança o trono de Davi, e reinará eternamente na casa de Jacó. Glória a Deus. Glória a Deus. Sim, o anjo Gabriel é o anjo das grandes anunciações. Mas a Bíblia também fala de anjos eleitos. Anjos eleitos são aqueles que não se rebelaram contra Deus quando Satanás tentou tomar a posição de Deus no céu. E tem também os anjos predestinados para a perdição, e Jesus falou deles lá no livro de Mateus, no capítulo 25, quando ele falava do destino dos ímpios. Jesus disse: e estes irão para o inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Glória a Deus. Então, o diabo e seus anjos estão predestinados para a perdição eterna. Mas ainda falando da classificação dos anjos, a Bíblia fala de querubins e de serafins. Quando a Bíblia fala do querubins, eles têm altura de aproximadamente 4 metros. Talvez onde os irmãos estão ele bateria no teto. Aqui pode ser que ele conseguisse ficar em pé. E a Bíblia fala, meus irmãos, que quando o homem pecou, Deus colocou
querubins ao oriente do jardim do Éden para proteger o caminho que levava para a árvore da vida, para que o homem não comesse do fruto e vivesse para sempre. Então, querubins é uma classe elevada de anjos. Mas a Bíblia também fala de serafins. Os serafins aparecem na Bíblia uma única vez. Lá no livro de Isaías, no capítulo 6, quando Isaías teve aquela visão dos serafins, diz a Bíblia que eles tinham 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Glória a Deus. Cobriam o rosto e os pés. Isso significa reverência diante da presença de Deus. A palavra serafim significa seres ardentes, e como eu já disse, só aparece uma vez na Bíblia. Mas quanto ao caráter, irmãos, os anjos são obedientes. Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E Ele disse: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. No céu, meus prezados irmãos, a vontade de Deus é realizada, é obedecida. Por quê? Porque os anjos são obedientes. Lá no livro de Salmos, no capítulo 103, versículo 20, o salmista diz: Bendizei a Deus, ó anjos seus poderosos, que são obedientes à sua palavra. Olha aí, irmãos, os anjos são obedientes. Mas os anjos também são reverentes. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 a seguir, o apóstolo Paulo, ele nos exorta. Ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Glória a Deus. Pois subsistindo em forma de Deus, não teve como usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se aniquilou, assumindo a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus é Senhor, para a glória de Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Todo joelho se dobrará diante do Senhor Jesus, no céu, na terra e embaixo da terra. Sim, os anjos são reverentes a Deus. Mas os anjos também são sábios. Mas os irmãos podem perguntar: eles são oniscientes, ou seja, eles detêm todo o conhecimento como Deus? Não. Eles são sábios, mas não são oniscientes. Eles não têm todo o conhecimento instantâneo como Deus tem.
Deus conhece até os nossos pensamentos. Não é o caso dos anjos. Eles têm muita sabedoria, muito mais do que os seres humanos, mas eles não são oniscientes. Os anjos ainda são mansos. Nós não vemos na Bíblia anjos agressivos, né? Porque este não é o caráter do anjo. Os anjos também são poderosos. Meus irmãos, para que vocês tenham a noção da força de um anjo, o rei Nabucodonosor colocou Sadraque, Mesaque e Abidnego na fornalha de fogo ardente. Mas antes de colocar, ele disse: eu vou mandar aquecer a fornalha 7 vezes mais. E a Bíblia diz no livro de Daniel que as pessoas que aqueceram a fornalha morreram queimadas, de tão quente que estava aquela fornalha. E o rei disse: eu quero ver quem é o Deus que vos livrará das minhas mãos. E Sadraque, Mesaque e Abidnego disseram: quanto a isto, nós não precisamos responder, porque o Deus a quem nós servimos, se Ele quiser, Ele vai nos livrar das tuas mãos, ó rei. E diz a Bíblia que eles foram lançados na fornalha. E o rei, olhando de cima, viu alguma coisa diferente ali. Ele viu os homens andando. Ele olhou e disse: espera aí, não foram 3 homens que nós jogamos na fornalha? Sim, rei, foram 3, mas eu estou vendo 4, e a aparência do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Glória a Deus. Sim, o fogo não teve poder sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque Deus mandou seu anjo para os livrar. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós podemos lembrar ainda da ocasião em que Daniel foi lançado na cova dos leões. E naquela noite, Deus mandou o seu anjo ali, e o anjo fechou a boca dos leões. E pela manhã, o rei, que havia sido forçado a lançar Daniel na cova dos leões, veio com uma voz triste e disse: Daniel, porventura será que o Deus a quem tu serves conseguiu te livrar da boca dos leões? E Daniel disse: ó rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo mandou seu anjo e fechou a boca dos leões. Glória a Deus. Os anjos são poderosos. Meus irmãos, 2 anjos destruíram Sodoma e Gomorra com fogo e enxofre. Na época de Josafá, um anjo destruiu o exército de Senaqueribe, que era composto de 185.000 homens. Os anjos são poderosos, mas os anjos também são santos. Lá em Apocalipse, quando o anjo descreve o destino dos ímpios, ele fala que eles serão atormentados diante do Cordeiro e dos seus santos anjos. Santos, meus irmãos,
significa separado. Nós somos santos de Deus. Santos não quer dizer que você vai andar com uma auréola em cima da cabeça, né? Sem nenhum problema, sem lutas. Não. Santidade significa separação. O que é santo não se mistura com o mundo. Mas essa é uma outra doutrina. Nós estamos falando dos anjos. Os anjos de Deus são santos. Meus prezados irmãos, nós já dissemos que os anjos são criaturas de Deus. Nós já falamos que as pessoas boas não viram anjos quando morrem. Nós já falamos que os anjos não aceitam adoração e que é errado adorar a anjo. Existem igrejas que cantam hinos para os anjos, que toda hora tem visão de anjo, tem até a cadeira do anjo, mas essa não é a doutrina da Bíblia, porque anjo não deve ser adorado. Anjos são espíritos, são imortais, são numerosos e também não têm sexo. Quanto à classificação, nós falamos que a Bíblia fala de anjos, autoridades e potências. Falamos de um anjo diferente na Bíblia, o anjo do Senhor, que leva o nome de Jeová nele. Nós falamos de dois anjos importantes, o arcanjo Miguel e Gabriel. Eu esqueci de falar do anjo Rafael. Esqueci? Não. Rafael não está na Bíblia, mas na Bíblia dos católicos ele está. Nós devemos considerar Rafael? Não. Por quê? Porque ele não está na Bíblia. Nós falamos dos anjos eleitos, né? Falamos dos querubins e dos serafins, que tem uma classe elevada. Quanto ao caráter, meus irmãos, nós dissemos que eles são obedientes a Deus, são reverentes, são sábios, são mansos, são poderosos e são santos. Mas quanto à sua obra, meus irmãos, eles são agentes de Deus. Quando o salmista escreveu o Salmo 91, aquele salmo maravilhoso que fala da proteção de Deus, o salmista diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Glória a Deus, porque aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Glória a Deus. Ele dará ordem aos anjos ao teu respeito. Glória a Deus. Os anjos são agentes de Deus. Meus irmãos, quando Jesus falava sobre esse assunto, ele sempre falava por parábolas. E diz a Bíblia, nada falava se não fosse através de parábolas. Parábola era uma história que ele pegava da vida diária e ilustrava a vida espiritual. Por quê? Porque com as parábolas ele dava uma profundidade muito grande, que de outro modo ele não poderia dar tanta profundidade. Mas com a parábola, Jesus também ocultava
o que ele estava dizendo dos sábios e entendidos, e revelava para os pequeninos. Glória a Deus. E uma dessas parábolas foi a parábola da rede. Ele disse: mas o reino de Deus será como uma grande rede lançada no mar, que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, os pescadores puxam para a borda e colocam num cesto os bons, mas lançam fora os maus. Assim será na consumação dos séculos. Virão anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Glória a Deus. Meus irmãos, os anjos são agentes de Deus. Através dos anjos, Deus envia anunciações. Por exemplo, Deus anunciou o nascimento de Jesus, como nós já dissemos. Mas Deus também anuncia advertência para o seu povo. Quando Herodes ficou sabendo que havia um menino no reino, e que este menino já havia nascido rei, ele disse: ninguém vai reinar aqui a não ser eu. Eu vou mandar matar todos os meninos. E quando então Herodes já preparava aquele genocídio, o anjo do Senhor aparece para José em sonho e diz: José, pega o menino e leva o menino para o Egito, porque Herodes há de procurá-lo para o matar, e fica lá até eu te mandar. Sim, quando Herodes estava pensando, o anjo do Senhor já chegou antes e já deu livramento para o seu povo. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas o anjo, por ser um mensageiro de Deus, também nos entrega instruções. Quando Jesus morreu, meus irmãos, já era o terceiro dia, e a Bíblia diz que as duas Marias foram visitar o sepulcro. Mas quando chegaram no sepulcro, houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E diz a Bíblia, a aparência daquele anjo era como um relâmpago, e os guardas e as mulheres ficaram atemorizados. Mas o anjo, olhando para Maria, disse: eu sei que buscas a Jesus que foi crucificado. Ele não está mais aqui, mas já ressuscitou. Glória a Deus. Glória a Deus. Vede o lugar onde ele jazia. Ide depressa e dizei aos discípulos que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Glória a Deus. Sim, os anjos nos dão instruções. Enfim, os anjos são servos de Deus. Em Hebreus 1, versículo 14, a Bíblia diz: não são porventura espíritos
ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? Meus amados irmãos, os anjos são enviados para nos servir, para nos guardar, para nos proteger. Contudo, meus irmãos, não é por isso que nós podemos buscar o perigo. Existe uma história de um homem que estava andando por uma ponte muito alta, e aquele homem, no meio do caminho, tropeçou e caiu daquela ponte, mas era muito, muito alta. E quando ele tropeçou, ele disse: Jesus, me socorre. Ele caiu. Meus irmãos, aquele homem chegou no chão, demorou um pouquinho, levantou, tirou a poeira e estava em pé. E alguém disse: mas como? Você caiu desta ponte? Está vivo? Está andando? Aquele homem se encheu de coragem. Eu sirvo a Deus. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O Senhor é poderoso. Quer ver uma coisa? Você quer ver? Espera aí. Ele subiu de novo na ponte. Eu vou te mostrar. E pulou da ponte. Eu vou te mostrar o poder de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele morreu. Por quê? Porque Deus nos livra do perigo. Mas não é por isso que você vai buscar o perigo. A Bíblia diz que o avisado vê o perigo e se esconde, mas o insensato vai em frente e acaba mal. Está lá no livro de Provérbios. Mas existe uma grande dúvida a respeito dos anjos. Nós temos um anjo da guarda? Temos um anjo da guarda, pastor Douglas? Não? Será que nós não temos? Cada um de nós, um anjo específico que nos acompanha o tempo todo? Lá em Mateus, capítulo 18, versículo 10, Jesus diz: não desprezeis estes meus pequeninos, porque os seus anjos sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. E agora, nós temos um anjo da guarda ou não temos? Não. Jesus estava querendo enfatizar o cuidado que Deus tem com os pequeninos, um cuidado especial, e também o cuidado que Ele tem com a gente. Os seus anjos, Ele falou de uma forma genérica, né? Os anjos de Deus que são enviados para servir, para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Glória a Deus. Então, nesta noite, nós aprendemos um pouquinho sobre os anjos. Eu creio que agora os irmãos não vão aceitar uma falsa doutrina, né, de culto aos anjos, de anjo que é um bebezinho, de pessoas boas que viram anjos. Não. Esse tipo de doutrina não está na Bíblia.
nós falamos da natureza dos anjos, da classificação, do caráter e da obra dos anjos. E para concluir, eu gostaria de deixar para a meditação dos irmãos o texto que nós lemos no princípio, Salmo 34, versículo 7. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Amém. Glória a Deus. Com essas palavras, nós terminamos esta ministração. Eu agradeço a atenção dos irmãos. Desejo uma excelente semana para todos vocês. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus.